Desde o surgimento do cristianismo, muitos falsos profetas têm surgido, tanto dentro como fora das igrejas, a fim de distorcer as palavras do Senhor e corromper o seu verdadeiro significado. Veja o que está escrito em 2 Pedro capítulo 2 versículo 1. Assim como houve falsos profetas entre o povo de vocês, assim também haverá entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. De fato, principalmente nos dias de hoje, muito engano tem surgido a respeito de quem realmente foi Jesus Cristo. Novas religiões têm surgido a cada dia, cada uma com uma teoria distinta de quem realmente foi Jesus, sendo que algumas chegam a negar a sua existência. É desta forma que o mal age em nosso meio. Ele sabe que não basta simplesmente negar o nome de Jesus. Se faz necessário criar um contexto bíblico para que, assim, até mesmo os escolhidos possam vir a se enganados, e consequentemente se desviar do caminho da verdade. Há diversos segmentos religiosos que reconhecem Jesus Cristo como um grande realizador de milagres e maravilhas. Contudo, negam que ele seja o Cordeiro Santo de Deus, aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, negando portanto os dos principais alicerces do cristianismo. Observe o que diz em 1 Pedro capítulo 2 versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça, por suas feridas vocês foram curados. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados, para sermos perdoados. Isso tão somente seria o bastante para sermos salvos como alguns pensam? Absolutamente não. Se faz necessário perseverar no Evangelho da graça e do amor, aprendendo a amar e a exercitar a sua fé. Para tanto, Deus derramou o Espírito Santo sobre nós para nos auxiliar nessa jornada. Observe o que está escrito em João capítulo 14 versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Em Mateus capítulo 24 versículo 13 o Senhor também diz, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Desta forma, se faz necessário haver uma mudança radical de comportamento, de visão de mundo. Para aqueles que de fato são convertidos, há uma mudança gradativa de conduta. Contudo, esse nível de consciência só pode ser atingido mediante o auxílio de Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo. Em outras palavras, há uma transformação espiritual que ocorre quando alguém aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e persevera nos seus ensinamentos. É como se essa pessoa nascesse de novo, conforme está escrito em João capítulo 3 versículo 3. Jesus respondeu, e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A fim de exemplificar o que foi dito, façamos um exercício simples de reflexão. Existem segmentos religiosos que têm como um dos seus principais alicerces a reencarnação. A doutrina da reencarnação não é explicitamente mencionada na Bíblia, e as interpretações sobre esse tema variam entre diferentes tradições religiosas. Veja um exemplo no Novo Testamento a respeito da reencarnação. Mateus capítulo 17 versículo de 10 ao 13, e os discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus, porém, respondeu e disse-lhes, na verdade, Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas, mas eu vos digo que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Neste trecho, os discípulos perguntam sobre a vinda de Elias, e Jesus responde indicando que João Batista era a reencarnação de Elias. Caso você não acredite nesta doutrina, imagine por um momento, apenas suponha, que de fato a doutrina da reencarnação possa existir. Poderíamos então citar, para sermos mais específicos, o termo samsara, que no contexto das tradições religiosas que acreditam nessa crença, refere-se ao ciclo interminável de nascimento, morte e renascimento. De acordo com a crença no samsara, todas as almas individuais estão presas a esse ciclo, passando por sucessivas encarnações. O processo é influenciado pelas ações, conhecidas como karma. O karma é a soma das ações passadas que afeta o destino de uma pessoa na próxima vida. Boas ações levam a um karma positivo, enquanto ações prejudiciais levam a um karma negativo. Agora,
baseado no que foi dito, tente encaixar isso no contexto bíblico, principalmente no que se refere ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Poderíamos afirmar que o sacrifício de Jesus, no qual todos nossos pecados foram perdoados, nos liberta desse círculo interminável de morte e renascimento? A resposta é sim. É como se o sangue de Cristo limpasse a nossa ficha kármica, nos oferecendo um novo recomeço, sem a necessidade de novas reencarnações. Ou seja, numa linguagem mais popular, é como se Jesus limpasse a nossa ficha criminal. Segundo a crença no Sansara, todos os indivíduos levariam milênios, ou mesmo uma eternidade aprisionados a este círculo, até atingirem um nível espiritual capaz de os libertar. Mas mediante ao sacrifício de Cristo, todo aquele que nele crer terá seus pecados perdoados, de forma que toda a sua vida passa a ser pautada a partir daquele momento. Meu objetivo aqui não é dizer se acredito ou não em reencarnação, mas sim mostrar que mesmo no contexto de outras crenças, o sacrifício de Cristo, antes desacreditado, ganha uma dimensão ainda maior. Supondo novamente que de fato exista reencarnação, todo aquele que receber o seu evangelho mas não perseverar nele não escapará desse círculo, que pela própria definição daqueles que nele creem, é eterno. Em outras palavras, é um círculo interminável de dor, sofrimento, morte e renascimento, que parece nunca ter fim. Seria esse o fogo eterno do qual Jesus diversas vezes falou? Ou caso de fato exista reencarnação, estariam aqueles que não creem nele destinados a recomeçar um novo círculo de Sansara numa dimensão muito pior que a nossa, tendo o mal que governa este mundo como grande arquiteto de todo esse novo processo? Como na reencarnação, a ideia de só se nasce uma vez não é explicitamente declarada como tal na Bíblia. Contudo, há uma passagem bíblica que a maioria dos cristãos usa para desqualificar a ideia de reencarnação. Hebreus capítulo 9 versículo 27 e 28. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Colocando essa passagem dentro do contexto anteriormente exposto, podemos interpretar esse texto afirmando que, após cada indivíduo tomar conhecimento do Evangelho de Cristo, ele estará ordenado a morrer e não retornar mais até o juízo, onde ele será salvo ou enviado de volta ao círculo de Sansara. Estaria essa linha de raciocínio correta? Seja como for, acreditando ou não em reencarnação, por qualquer ótica religiosa o sacrifício de Cristo continua significando que ele realmente é para todo cristão, o resgate da humanidade das mãos das potestades deste mundo. E então eu pergunto, por que todos esses segmentos religiosos nunca levantaram essa tese? Por que tanta insistência em reduzir o Senhor a somente mais um profeta? Porque é assim que o mal age. Ele oferece ensinamentos que facilmente o seduzem, mistura verdades com inverdades, a fim de te separar do verdadeiro propósito de Cristo, que é o resgate de toda a humanidade desse mundo perverso. Ele não quer mudanças. Ele quer a humanidade eternamente destinada a repetir os mesmos erros, sempre. De fato, há muitos mistérios na Bíblia não revelados, uma vez que as pessoas presentes na época em que Cristo veio ao mundo não eram capazes de compreendê-los. Contudo, o sacrifício de Cristo é uma verdade absoluta e inquestionável. Considere a seguinte passagem bíblica. João capítulo 4 versículo 13 e 14. Respondeu-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. As potestades do mundo, como imitadores de Cristo, tentam oferecer essa mesma água. Mas essa água vem contaminada. Ela tem gosto de água, se parece como água, mas quando você a bebe sua alma adoece. E como reconhecer se a água que tem te alimentado é ou não contaminada? 1 João capítulo 4 versículo 1 diz: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Sendo assim, primeiro, vasculhe as Escrituras, entenda elas, leia e as releia, e veja se o que está sendo ensinado contradiz o que nas Escrituras está escrito. Depois, verifiquem se a conduta daquele que tenta te oferecer novos ensinamentos é compatível com aquilo que ele ensina. E por fim orem, clamem ao Senhor seu Deus de todo o coração e todo o entendimento, e ele te mostrará o caminho da verdade. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 16 ao 18, regozijai-vos sempre. Orai sem cessar.
Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Cada dia abre-se uma nova oportunidade de você mudar os rumos da sua vida. O ontem não importa mais, mas tão somente o hoje, e o que você fará hoje para remodelar o seu amanhã.